Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da teologia cristã do Roger Olson. 2000 anos de tradição e reformas. Essa obra aqui, ó. Alguém já escreveu que para compreender o presente é preciso conhecer o passado. Para os que amam a obra de Deus, o conselho reveste importância ainda maior, pois vivemos dias em que a doutrina cristã tem sido duramente confrontada. O conhecimento da história da teologia é a ferramenta eficaz para desmistificar enganos correntes e desfazer laços que têm mantido muitas pessoas distantes dos ensinos cristãos. Em História da Teologia Cristã, o professor Roger Olson conduz os leitores a uma aventura fascinante através dos tempos. Ele relata vividamente atos e palavras sectários dos pais apostólicos do século II, o embate entre as escolas teológicas de Alexandria e de Antioquia, a divisão entre o Oriente e o Ocidente, o advento revolucionário da Reforma e muito mais, chegando até os acontecimentos do século XX. Roger Olson encontra e traça o denominador comum do debate teológico, o interesse pela salvação, o gesto redentor de Deus de perdoar e transformar os pecadores, imparcial e agradável de ler, abrangente e profundo. A história da teologia cristã é uma referência para a teologia histórica. Roger Olson deu a esta bela senhora a teologia histórica uma roupa moderna e um discurso apropriado para o público contemporâneo, segundo Bruce R. Chaley, catedrático de História Eclesiástica do Seminário Denver. Roger E. Olson é professor de teologia do George W. Truett Theological Seminary de Baylor University, em Waco, Texas. É também editor da revista Christian Scholars Review. Escreveu outros 2 livros intitulados A Teologia do Século XX, Cultura Cristã, e Quem Precisa de Teologia, da editora Vida, em coautoria com Stanley Grains. Dr. Olson tem artigos publicados nos periódicos The Scottish Journal of Theology e Perspective and Religious Studies. Esse é um pouquinho da obra, então, né? Dedicado a Nielsen, meu Dr. Vader e amigo. Tem um sumário aqui, tem a lista das abreviaturas e informações gerais ao leitor. Olha essa porra aqui não, velho. Vamos direto ao prefácio, se é um prefácio, se é um pré-difício, e depois a introdução. As pessoas vivem das histórias que moldam suas identidades. Aqueles dentre nós que se chamam de cristãos são mudados pela história cristã. A história cristã, no entanto, inclui mais do que apenas a narrativa bíblica. A narrativa e cada uma de suas histórias, salmos, cartas e outras peças literárias que ajudam a comunicá-la tem certa primazia para a maioria dos cristãos. A nossa metanarrativa é a história abrangente dos caminhos de Deus com seu povo na criação e redenção. Cristão é todo aquele que se identifica com essa história e procura viver segundo a visão da realidade que ela expressa. Infelizmente, muitos ignoram quase que totalmente a continuação da narrativa secundária da obra de Deus com o seu povo. O corpo de Cristo após o término da narrativa bíblica, né? Este livro é uma tentativa de preencher a lacuna no conhecimento de muitos cristãos sobre essa história. A lacuna começa com o fim do Novo Testamento e a conclusão da vida e ministério dos apóstolos e vai até o cristianismo contemporâneo. O que Deus fez durante 2000 anos para levar seu povo ao entendimento da verdade. A teologia é exatamente isso, a fé buscando o entendimento da verdade de Deus. A fé buscando entendimento. Há 2000 anos os cristãos se esforçam nessa tarefa e procuram cumpri-la. A narrativa dessa busca da verdade dentro da igreja é praticamente desconhecida de muitos cristãos contemporâneos, ainda que sua história pessoal de crente em Jesus Cristo seja profundamente afetada por ela. Estamos na mesma situação que a das pessoas que nada sabem sobre suas origens, de onde vieram e quem eram seus parentes. Só que o nosso caso é ainda mais grave. É semelhante ao dos indivíduos que querem ser bons cidadãos, mas pouco ou nada sabem sobre a história de sua nação, inclusive de seu descobrimento, guerras, heróis, princípios e governantes. Viver como seguidor pleno e operante de Jesus Cristo é como ser um bom cidadão de uma nação. É preciso conhecer a história das pessoas que procuraram seguir a Cristo e ser discípulos dele nas diversas culturas e períodos da história. Ao contar aos leitores pelo menos uma parte dessa história, a história das crenças cristãs, espero estar contribuindo para seu discipulado cristão, bem como para a compreensão de si mesmos. Também espero e oro para que ela fortaleça a Igreja Universal de Jesus Cristo, que precisa urgentemente recuperar seu senso de participação na grande história da obra de Deus com o seu povo no decorrer de centenas de anos. A ideia deste livro surgiu a partir do curso Pais e Reformadores da Igreja, a História da Teologia Cristã, que administrei por 15 anos na Faculdade Bethel, em St. Paul, em Minnesota. Encontrei livros excelentes a respeito da história do pensamento cristão, mas nenhum satisfez completamente a mim ou a meus alunos. Usamos os livros disponíveis, mas sempre sentimos a necessidade de alguma coisa diferente. Conversando com amigos, colegas e com Rodney Clapp, então redator-chefe da InterVarsity Press, a ideia geral e o esboço deste livro foi ganhando forma e finalmente deu seu fruto.
Os capítulos baseiam-se nas aulas que administrei repetidas vezes, mas acrescentei-lhes muitas pesquisas antes e durante minha licença sabática, no outono de 1997, concedida tão generosamente pelos curadores da Faculdade Bethel. Gostaria de agradecer a meu amigo e coautor Stanley G. Grains pelo seu encorajamento e orientação durante a concepção deste livro e o início do trabalho. Gostaria também de expressar o grande apreço por meu editor, Rodney Clapp, que me deu toda a liberdade, além de seu apoio e conselhos. A Associação dos Ex-Alunos da Faculdade Bethel providenciou uma doação generosa para a compra da coleção completa das Escrituras dos Pais da Igreja, que foi de valor inestimável para as pesquisas e o desenvolvimento dos primeiros capítulos deste livro. Agradeço a associação pelo apoio. Minha querida esposa Beck e nossas filhas Amanda e Sonja ofereceram-me seu amor e compreensão nos meses que fiquei trabalhando praticamente acorrentado à mesa do computador em meu escritório doméstico. Elas me deram espaço e encorajamento de que necessitava para continuar sempre em frente. Acima de tudo, gostaria de agradecer ao homem que me orientou durante os anos de doutoramento na Universidade Rice, em Houston, Texas. Meu conselheiro e presidente do Departamento de Estudos Religiosos, o Dr. Niels C. Nielsen, mesmo depois de eu estar formado e ele aposentado, não deixou de ser mentor, exemplo e amigo para mim. Respeito-o como a um pai. Ele é, sem dúvida alguma, o homem mais querido e importante de minha vida e, em grande parte, o responsável por tudo que tem realizado de bom e positivo como acadêmico cristão. A introdução à teologia cristã como história, enquanto a história é considerada como ossos secos por muitos leitores modernos, uma pequena história é sempre acolhida com ânimo e interesse. Mas, afinal das contas, a história é feita de pequenas histórias. Nesse sentido, história não significa ficção fábula, mas narrativa. Contar a história é narrar cronologicamente as histórias, as narrativas que relatam com tanta exatidão quanto possível, segundo esperamos, os eventos, movimentos, ideias e vidas de pessoas que criaram culturas e religiões e nações. A história da teologia cristã pode e deve ser contada como se fosse uma história. Está repleta de tramas complexas, fatos emocionantes, pessoas interessantes e ideias fascinantes. Este livro é fruto do esforço de contar bem essa história e de tratar com imparcialidade cada uma das suas tramas secundárias. Existe um denominador comum que percorre toda a história da teologia cristã e une as pequenas histórias em uma única e grande narrativa do desenvolvimento do pensamento cristão. É o interesse que todos os teólogos cristãos, profissionais e leigos têm pela salvação, o gesto redentor de Deus de perdoar e transformar os pecadores. Sem dúvida, outras preocupações entram em jogo no decurso da história, mas aparentemente o interesse em compreender e explicar adequadamente a salvação subjaz a quase todos os outros. Um historiador contemporâneo da teologia afirmou com razão que geralmente o teólogo encontra nos problemas da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, o alicerce sobre o qual edifica todas as suas opiniões doutrinárias. Isso está na obra do Pedro Abelardo, do Six. A história da teologia cristã, portanto, é a história da reflexão cristã sobre a salvação. Inevitavelmente também envolve reflexão sobre a natureza de Deus e da revelação que ele fez de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo e sobre muitas outras crenças ligadas à salvação. Na realidade, porém, tudo se resume na salvação, que é, como acontece, e quais os papéis a ser desempenhados por Deus e pelo homem para que ela se concretize. Então, é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu gostaria de agradecer os mais de 2.000 inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que ficaram outro por conta de conteúdo. Passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Queira compartilhar o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.